Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos a resolução do módulo 23. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e coloque no módulo 23. A primeira atividade que aparece, tá? Nós temos um texto na atividade e aí ele vai trabalhar aqui a questão dos recursos gramaticais. Nós temos alguns termos que estão em negritos, olha só. E aí ele vai explicar sobre os pronomes, os termos deíticos e todos a questão da fala do enunciador. E aí na primeira questão diz o seguinte: leia o poema Portuguesa. Manuel, quando é agora? Ora, pois, depois de antes ou antes de depois. Que característica do advérbio agora possibilita a resposta engraçada à pergunta feita no poema? Olha só a resposta. A característica é ser uma palavra deítica, por não nomear um tempo determinado e constante, tá? Com relação à letra B, a resposta, as palavras advérbios, claro, depois e antes. E aí, olha só a pergunta da letra B. Que outras palavras do poema possuem essa mesma característica? Essa aqui que nós acabamos de realizar a leitura. Segunda, leia agora o texto de Mário Quintana. No céu é sempre domingo e a gente não tem outra coisa a fazer senão ouvir os chatos. E lá é ainda pior que aqui, pois se trata dos chatos de todas as épocas do mundo. Letra A. A que lugares se refere os advérbios lá e aqui? E letra B. Esses advérbios são antônimos? São antônimos, porque o poeta usou essas duas palavras de sentido oposto. Olha só as respostas. Letra A. Lá é o céu, aqui é a terra, tá? E letra B. O poeta as usou porque faz uma comparação entre o céu e a terra, para opinar sobre qual deles é superior em número de chatos, tá? 3. Leia o fragmento do conto Tentação, de Clarice Lispector. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus da sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformando na mão. Quer fazer de uma menina ruiva com soluço? Letra A. Um pronome do texto realiza a catáfora em relação a um texto que vem depois dele. Quais são o pronome e o termo? Letra B. 2 outros pronomes realizam a anáfora. Quais são esses pronomes e que termo eles retomam? Olha só as respostas. Terceira, letra A. O pronome é ela e o termo é a menina. Letra B. O pronome possessivo seu e o pronome pessoal oblíquo a retomam o termo a menino, tá? 4. Junte as orações de modo que os pronomes relativos que ou qual recuperem um termo da oração anterior. Quando necessário, flexione o pronome o qual. Letra A. Nós temos da letra A até a letra E e olha só como ficou depois que nós adicionamos. Os visitantes do zoológico fotografaram uma leoa que estava amamentando os filhotes. Colocaram dessa forma? Muito bem. Letra B. Os pássaros bicavam as frutas que estavam no chão. Letra C. O quadro que foi vendido era valioso. O quadro que era valioso foi vendido. Letra D. Estamos na sala que fica em frente à cantina. Letra E. As crianças que tomam leite são saudáveis. As crianças que são saudáveis tomam leite, tá? Quinta questão. Volte à atividade anterior e responda que efeito na organização do período foi obtido por meio da anáfora. Olha só a resposta. A anáfora eliminou a repetição desnecessária do termo recuperado, tá? E nós passamos para a sexta questão.
Leia o fragmento do texto em que a articulista comenta sua opção por veículos sobre trilhos. Desde minha primeira viagem, tudo o que faço é andar nos transportes públicos dos outros. E isso inclui andar nos metrôs dos outros. Primeiro porque táxi é algo que nunca encontrou espaço no meu orçamento enxuto. Claro, Uber agora ajuda em situações apertadas. A vontade de descobrir lugares sem estar presa a um carro, porém, é a segunda razão para que eu fuja do volante. Letra A. Grife os elementos que ordenam o texto em 2 segmentos sucessivos. Que fato leva a articulista a argumentar por meio desses segmentos? Letra B. Que ideias contidas nesses segmentos são apresentadas na argumentação da articulista? Olha só a resposta. Os elementos são primeiro e a segunda razão. O fato é usar o transporte público para se locomover. B. São 2 ideias. A articulista não usa táxi para se locomover e gosta de ir a lugares sem estar presa a um carro, tá? E aí nós passamos para esse quadrinho. Hiperônimo e hipônimo. Hiperônimo, termo mais genérico com relação a outro, que é seu hipônimo. Hipônimo, termo mais específico em relação a outro, que é o seu hiperônimo. Exemplo, animal é hiperônimo de felino. Por quê? Porque está tratando de uma forma mais geral, mais genérica. Felino é hipônimo de animal, mas hiperônimo de gato. Gato, leão e a onça são co-hipônimos de felinos, tá? E aí olha só o que a questão traz pra gente. Faça o que se pede. Letra A. No fragmento abaixo, grife um trecho reformulado. Em seguida, circule o marcador de reformulação. E na letra B, agora leia esse fragmento de texto. Circule o marcador de reformulação. Depois identifique o fato apresentado e a redefinição dele. Olha só a resposta. Letra A, 7ª. O marcador de reformulação é explicando melhor. O trecho reformulado é quando todos os operadores conseguem fazer contato com a parte dos consumidores que atende às chamadas feitas para a outra parte é abortada. E isso resulta em muitos telefonemas com chamadas incompletas. Letra B da 7ª resposta. O marcador de reformulação é ou seja. O fato é que os vagões estavam vazios e isso foi redefinido como felicidade, tá? 8ª questão. Na tira a seguir, a paráfrase é realizada por um pronome e um verbo que substituem toda a oração. Leia. É bom vê-los estudando tão arduamente. Grace o faz porque tem sede de conhecimento. Baldo o faz por autodefesa. Que pronome e verbo substituem as orações presentes no primeiro quadro? Estudando tão arduamente. Olha só a resposta. O pronome pessoal oblíquo o átono o seguido do verbo fazer, tá? E aí nós temos aqui um texto que diz o seguinte, letra A. Encontre no primeiro parágrafo um exemplo de catáfora e explique como ela se realiza. E aí nós temos ainda a letra B. Releia o terceiro parágrafo e responda que fato ou termo é retomado em anáfora. Pelo pronome demonstrativo isso, pelo elemento nela, pelo pronome pessoal oblíquo a, em. E a penduraram no habitat natural. Letra C. No 4º e no 5º parágrafo, uma mesma palavra contribui para a coesão do texto. Que palavra é essa? E qual o seu papel nas 2 vezes em que ela aparece? D. No último parágrafo, um dos mecanismos responsáveis pela progressão do texto é a repetição do pronome que. Então, olha só as respostas. Letra A. A catáfora é realizada pelo pronome ele, que aponta para o termo um beija-flor, usado adiante no texto. Letra B. O pronome isso retoma a resolução dos cientistas de filmar a língua de beija-flores durante o beijo. Nela, contração de preposição em, o pronome pessoal reto, ela, retoma uma flor artificial transparente. E o último pontinho, o pronome a retoma uma flor artificial transparente, tá?
Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.